só vivia de remexe. A mesma mão que faz aqui, já vira aqui, já faz aqui. Aí veio o primeiro dia de aula. Uma catástrofe. Eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. Eu era sozinha na minha sala, porque eu estava na 7ª série, não tinha nenhuma menina da minha idade. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Tentei falar alguma coisa com a menina argentina do meu lado. Olá. Eu preciso falar com a minha mamã. Entendeu minha mímica? Me levou para a diretoria e eu liguei para minha mãe. Oi, mãe. Sou eu, filha. Vem cá. Tem como você me buscar aqui no colégio? Mãe, eu não estou entendendo nada do que eles estão falando. É para piorar, mãe. A minha situação não tem nenhuma menina brasileira na minha sala, mãe. Por favor. Minha mãe. Ô, Fernanda, assim, só para entender, você quer ir embora do colégio, é isso? Não, como é que vai ficar a sua educação? Não tem negócio de uma com a educação, né? Minha filha, enxuga essas lágrimas, se acalma, volta para a sala, que daqui a uma semana você vai estar ótima. Ela tinha toda razão, né? Como mãe sempre tem. Uma semana depois eu estava ótima, adaptada, 3 meses depois eu falava castelhano fluentemente, enfim. A gente gravava num estúdio que ficava do lado do nosso colégio. E na Argentina existe uma lei que proíbe toda e qualquer criança de trabalhar mais do que 6 horas por dia. Então, se a gente chegava à 1 da tarde, às 7 horas da noite, a mulher do sindicato entrava no estúdio, parava a cena que estivesse acontecendo no meio e anunciava: Fernanda Sousa, Renata Del Bianco, Ana Olivia Seripieri, todas para casa. O diretor ficava tão pé da vida que a mulher parava a cena no meio, entrava no estúdio, começava uma confusão. Não, as chicas não vão para casa porque necessitam gravar. Aí a mulher, não, as chicas vão na casa porque necessitam descansar. E a gente, no meio da confusão, a gente olhava para o diretor e falava: olha, a gente ficava numa boa. Aí eu olhava para a mulher do sindicato e falava: leva a gente embora. Claro, né, gente? Imagina, a gente era criança. A gente adorava gravar, mas a gente também queria ir para casa, a gente queria fazer o dever de casa. Só que não. A gente queria brincar, a gente ia decorar cenas do dia seguinte. Oi, gente, tá rolando uma peça aqui, hein? Pô, tá ali no Converselho? Você tá vendo isso, filho? Então, se quiser, senta aqui e assiste aqui com a gente. Enfim, o que eu tava falando, filho? Será que eles perceberam que a gente tá falando deles? O que eu tava falando, filho? Que Argentina, nem você sabe o que eu tava falando. O que eu tava falando, gente? Dever de casa. Pois é, a gente também não queria fazer o dever de casa, não, por mentira. Mas a gente queria decorar também o texto do dia seguinte, porque era muita cena. A vida de dividida não era fácil, gente. Vocês não têm noção. A gente trabalhava pra caramba. Mas é claro que a gente tinha essa proteção da lei para poder descansar também. E aí, nessa gravação toda, 2 meses depois, gravando na Argentina, a novela estreou. Maio de 1997. Um fenômeno. Tô mentindo? Pois é. Só que a gente não tinha noção desse fenômeno. Porque a nossa novela não passava no Brasil. Ou, na Argentina. Sim, passava no Brasil e não passava lá. Ou seja, aqui nós éramos muito famosas, na Argentina ninguém conhecia. Sabiam que a gente era anônima lá? Que a gente andava na rua e ninguém olhava na nossa cara? Aí chegava no Brasil, era um monte de gente no aeroporto, corpo de bombeiros para ajudar a gente a entrar no ônibus. Vocês acreditam nisso? A gente tinha que ficar hospedado num hotel, não podia ir para casa. A gente quase não conseguia direito ver as nossas famílias, porque era muito compromisso. Era coletiva de imprensa, vários programas para fazer. E realmente a repercussão da novela era muito grande. Tanto é que a gente saía em todos os jornais, todas as revistas. Até a revista própria a gente tinha, né? Tinha uma revista das Chiquitas. Aí a gente tinha álbum de figurinha, vários produtos, né? Chiclete, sapatinho, roupinha, tinha salgadinho. Eu era de queijo, alguém me comeu na época? É sério, gente, tinha mesmo. Lá em Cuiabá o menino levou a embalagem pra mim. Vai pesquisar minha carinha de queijo. Eu juro. Aí o que mais que tinha? Tinha umas bonecas. Eu tinha 3. O povo de Goiânia tá com mania de zoar a boneca, rapaz. O tempo passou pra ela também, tá, gente? Ela envelheceu também, tá descabelada, coitada. Tinha uma outra boneca, fora essa, que era meio que do meu tamanho, 1 metro. Tinha uma aqui, ó. Tá bem mais arrumadinha, não usou dela, gente. Vou contar a história dessa boneca. Tava na Argentina, chegou um cara da fábrica de brinquedo.
foi até a minha casa, me pediu para ficar sentada numa cadeira, sem falar, sem me mexer durante 2 horas. Pensa na dificuldade que não foi para mim. Porque ele ficou esculpindo meu rosto no cabeção de cera. Aí quando terminou, ele me mostrou isso aqui. Aí eu falei, moça, tá de sacanagem comigo, né? Moça, a boneca tá muito mais bonita do que eu. Fiquei humilhada. Falei assim, que até que eu queria ter ensinado isso aqui quando eu crescesse. Enfim. Aí, não fiquei todo um ano e 8 meses na novela. O momento mais emocionante de todos que eu vivi foi o show das Chiquititas. Sim, aconteceu em dezembro de 97, a gente fez 6 apresentações no Via Funchal, em São Paulo, e foi muito emocionante, tão emocionante que ao ponto de eu não conseguir dormir à noite de tanta emoção. E eu lembro que logo depois dessas apresentações, a minha mãe, ela voltou para a Argentina, quer dizer, eu voltei para a Argentina e minha mãe ficou em São Paulo. E quando ela estava em São Paulo, ela foi numa rua que vocês devem conhecer, já ouviram falar, 25 de março em São Paulo? Então, chegando lá na 25, minha mãe ficou passada com a quantidade de produto pirata que as pessoas tinham inventado de Chiquititas. Tudo que vocês possam imaginar tinha. Se o cara pedisse assim, oi, você tem cocô da Mili? Tem. Tinha tudo. Só que minha mãe não achou graça nisso. Ela achou que a gente estava sofrendo uma exposição muito grande. E aí, quando chegou na Argentina, ela teve uma conversa comigo. E essa conversa mudou a minha vida. Filha, eu sei que você gosta muito de viver a Mili, mas eu sei também que você tem um sonho de viver outras personagens. Então talvez seja a hora de você dizer tchau para ela e continuar correndo atrás do seu sonho. E eu tenho certeza absoluta que foi Deus quem tocou isso no coração da minha mãe. Porque ela tinha toda a razão. Se eu saísse de Chiquititas naquele momento, eu poderia receber um convite para fazer uma outra novela, sei lá, viver um outro personagem. Então eu pensei bem, concordei com ela e anunciei minha saída de Chiquititas. E foi uma bomba, porque ninguém esperava que a Mili fosse sair das Chiquititas. Aí o diretor argentino lá da emissora veio falar com minha mãe, ofereceu um monte de coisa pra gente ficar, só que minha mãe foi bem sincera com ela, disse, eu não posso vender o sonho da Fernanda pra vocês. E aí, eu fiz as minhas malas, voltei pro Brasil para correr atrás do meu sonho. E eu lembro que na minha primeira semana no Brasil foi muito difícil. Eu passei 3 dias trancada dentro do quarto. Não queria fazer nada, não queria sair, não queria comer, não queria fazer nada, porque eu estava sentindo saudade das meninas, da minha casa na Argentina, do colégio, de todo mundo. Eu sabia que era a melhor decisão a ser tomada naquele momento para a minha carreira. Mas para mim foi muito difícil ficar longe delas, eu sentia muita falta. Só que mal sabia eu que semanas depois eu ia ter que tomar uma outra decisão que ia mudar completamente a minha vida. O meu pai recebeu um convite para uma reunião com o Silvio Santos. Já imagina até a cena. Mas oi, sou eu mesma! Ai, oi, sou Gabriel! Né? Então traga a Fernanda Souza para o SBT. Pois é, minha mãe, na mesma semana, recebeu um convite para uma reunião na Rede Globo.